Beleza, galera? Então agora vamos falar de um tecido que é o tecido conjuntivo, quais são as suas principais células, o que ele forma e quais são as suas principais funções. Acompanhe na tela aí. Bem, o tecido conjuntivo ele é um tecido subjacente ao tecido epitelial. O tecido epitelial é um tecido basicamente de revestimento de órgãos, tá? Ele fica em contato com a parte mais externa, ele é um tecido bem resistente e com muitas células justapostas para conseguir resistir principalmente a qualquer tipo de estresse que ele venha a cometer. Já o tecido conjuntivo é um tecido que fica normalmente abaixo dele e ele tem algumas características. O tecido conjuntivo ou tecido conectivo ele caracteriza por apresentar células distanciadas entre si, em maior ou menor grau. Ele também se refere a um grupo de tecidos orgânicos responsáveis por unir, ligar, nutrir, proteger e sustentar os outros tecidos. Visto ao microscópio, as suas células são diversificadas e estão espalhadas por uma matriz extracelular composta de substância fundamental e fibras. Além disso, ele é vascularizado, exceto pela cartilagem. Com relação à sua origem, a maior parte dos tecidos conjuntivos origina-se das células do folheto germinativo intermediário dos tecidos embrionários, conhecidos como mesoderma, especialmente do mesênquima. Então, as principais funções. A primeira delas, sem dúvida alguma, é conectar. O tecido conjuntivo ele tem a função de conectar os diversos tecidos, seja o tecido epitelial, o tecido muscular, seja o tecido nervoso. Então, verifica que ele sempre fica numa posição subjacente ao tecido epitelial. Então, temos aqui o tecido epitelial e embaixo temos aí a presença do tecido conjuntivo. Repara que nesse tecido aqui a gente tem muito mais células próximas uma das outras, enquanto que aqui eu tenho poucas células e tenho principalmente esse azulzinho aqui, seria a formação de algumas fibras. Exemplo aí também mostrando a quantidade, né? Uma célula glandular, célula epitelial, muitas células, muitos núcleos que a gente consegue ver, e aqui no tecido subjacente, no tecido próximo aqui abaixo, a gente teria poucas células e espaços e, além disso, algumas fibras. Dentro ainda das principais funções, temos aí a função de sustentação estrutural, seja sustentação dos ossos, cartilagem, formação de ligamentos, tendões, cápsulas e do próprio estroma. O tecido conjuntivo ele também vai ser responsável por fazer as trocas através do sangue, tanto de oxigênio quanto nutrientes. E além disso, ele pode também participar dos processos de defesa e proteção das células, uma vez que é na corrente sanguínea que vai estar presente, o tecido conjuntivo ele forma essas células que são as células de defesa, tanto sanguínea quanto linfática, com a produção aí de séries agranulocíticas, como exemplo, linfócitos, ou células granulocíticas, no caso, exemplo, de células de neutrófilos. O tecido conjuntivo ele é rico em fibras colágenas e substância amorfa, ao contrário dos outros tipos de tecidos que são predominantemente compostos por células. Então ele é formado por uma matriz extracelular, onde que tem a formação principalmente de substância fundamental, fibras e a camada de solvatação, no caso a água. Substância fundamental, também conhecida como substância amorfa, é um dos componentes da matriz extracelular, existindo em conjunto com diferentes tipos de proteínas fibrosas para formar. É um termo para designar os componentes não celulares da matriz contendo as fibras. Não é normalmente visível em lâminas para visualização microscópica, visto ser removida durante o processo preparatório. Substância fundamental tradicionalmente não inclui colágeno, mas inclui todos os outros componentes proteináceos, incluindo as proteoglicanas, proteínas da matriz e, de maneira mais prevalente, a água. Os componentes não colágenos da matriz variam de acordo com o tecido onde se encontra. Pode ser viscosa e hidrofílica, ou seja, é capaz de atrair a água, composta por moléculas carregadas eletricamente, nomeadas de proteoglicanas,
que dão rigidez à matriz, resistindo à compressão e preenchendo os espaços. E além disso, pode ser formado pelas glicosaminoglicanas, que atraem e retêm a água e os íons com carga positiva e são compostos hidratados que formam um gel. Além disso, tem as glicoproteínas, como a laminina e a fibronectina. A água presente ela serve basicamente para fazer um meio de difusão para os gases, para os metabólitos, os vasos sanguíneos e até as células e vice-versa. Então, dando um exemplo aí de algumas dessas substâncias, a gente tem a composição e distribuição das glicosaminoglicanas nesse tecido conjuntivo. Então, eu tenho lá o ácido hialurônico, tá? Condroitil, o dermatan, o heparan e o queratan e as suas localizações dentro das células. Um exemplo dessas moléculas aí é o ácido hialurônico, tá? A gente dá como exemplo aí, é uma substância que é presente no organismo de todos os animais e encontra-se em todos os órgãos do nosso corpo, diferentes proporções, sendo que na pele contém 56% do total. No nosso organismo, essa substância é responsável pelo volume da pele, forma dos olhos e lubrificação das articulações. No tecido conjuntivo ainda existem várias fibras, né, que proporcionam força de tração e elasticidade. São os exemplos aí as fibras colágenas, que têm uma grande resistência ao processo de tracionamento, tá, que elas são inelásticas. Existem as fibras elásticas, como por exemplo a elastina, que ela é altamente elástica, ela pode ser esticada em 150% do seu comprimento em repouso, e as fibras reticulares, que formam uma trama. Temos aí os diversos tipos de colágeno, temos exemplos aí de 10 tipos diferentes de colágenos, tá? Então tem vários colágenos, por exemplo, o tipo 1, né, que está presente, por exemplo, em pele e tendão e tem como principal função a resistência à tensão. Cada tipo de colágeno ele vai ter a sua função, tipo 2 com resistência, tipo 3 manutenção de estrutura e assim sucessivamente. Então temos aí exemplos das fibras colágenas, essas fibras que são mais grossas, mais avermelhadas, mais amarronzadas, e as fibras elásticas, que seriam essas fibras mais fininhas e pretinho aqui. Mais um exemplo é de microscopia, mostrando os exemplos das fibras elásticas, as mais finas, e as fibras colágenas, a de rosa, aqui mais claro, mais escuro aqui, né? E nesse caso aqui mais clarinho aqui. E aí mais um exemplo de microscopia mostrando aí um desenho esquemático, né? E aqui uma microscopia mostrando as fibras reticulares formando essa trama de sustentação. O tecido conjuntivo ele ainda pode ser dividido em vários tipos, né? O tecido conjuntivo propriamente dito, que seria o frouxo e o denso. O denso é dividido entre modelado e não modelado. E temos ainda os tecidos especializados. Isso aí a gente vai trabalhar em cada uma das aulas posteriormente. Com relação às células, existem várias células que são produzidas dentro do tecido conjuntivo. Entre elas, algumas células que vão dar origem às cartilagens, né? O condroblasto, os condrócitos, as células adiposas, o fibroblasto, que vão formar as fibras, a célula mesotelial, a célula endotelial, os osteócitos, a formação do osso. Todas elas têm origem embrionária, seja pela célula tronco, derivando aí as células hematopoéticas, tá? E as células de defesa, entre outras, e também da célula mesenquimal indiferenciada, que teríamos aí a formação do fibroblasto, da célula adiposa, dos condrócitos, tá? Entre outras células, dos osteócitos também. Então, exemplo aí das funções das células no tecido, tá? Os fibroblastos têm como principal função a formação das fibras e da substância fundamental amorfa, os plasmócitos com a produção de anticorpos, o linfócito com a produção de células imunocompetentes, os eosinófilos na participação de reações alérgicas, o neutrófilo fazendo a fagocitose, o macrófago aí secretando citocinas, né, para combater processos infecciosos, o mastócito e o basófilo fazendo a liberação de moléculas, né, com a função de defesa, e a célula adiposa fazendo o processo de reserva energética, estocando aí gordura.
Esse é o exemplo esquemático aí de uma célula, tá, do fibroblasto, que ela é responsável então pela produção das fibras, tá, apresenta prolongamentos citoplasmáticos, um núcleo claro e grande. Exemplo aí da microscopia, formato dela aí bem alongadinho, né? Temos exemplos aí de uma célula do macrófago, que é responsável aí pelo processo de fagocitose. Exemplo aí de um mastócito com a produção dos grânulos, né? E esses grânulos aí contendo heparina e histamina. Temos exemplo aí da célula do adipócito, tá? Com a formação aí das vesículas contendo gordura. Com relação à classificação do tecido conjuntivo, ele pode ser o tecido conjuntivo embrionário, mesenquimal mucoso, tecido propriamente dito, tá? Que tem as suas subdivisões em frouxo e denso, e os tecidos especializados. O tecido conjuntivo embrionário, então, ele tem predomínio na matriz extracelular, ele vai ser dividido em mucoso, onde tem um tecido frouxo encontrado no cordão umbilical do embrião, e o mesenquimal, que é o tecido frouxo encontrado no embrião, que possui células totipotentes. Exemplo aí do tecido conjuntivo mucoso, né, com a presença próxima aí à artéria do cordão umbilical. E o tecido conjuntivo frouxo é o que é responsável pela sustentação do tecido epitelial, e ele vai preencher os espaços entre os órgãos. Existe ainda o tecido conjuntivo denso modelado e o denso não modelado. O denso modelado, ele vai ser responsável principalmente pelas feixes de fibras colágenas paralelas entre si. Ele tem como principal função a resistência a trações exercidas em uma só direção. É o que é encontrado, por exemplo, nos tendões e nos ligamentos. Exemplo aí do processo aí de organização dessas fibras colágenas, né? Todas elas numa mesma direção, paralelas entre si. Já o tecido conjuntivo não modelado, os feixes eles são desorganizados, né? Ele tem um arranjo aleatório, mas eles têm uma resistência a trações, portanto, em diferentes direções, né? Encontrado aí na derme, na bainha dos nervos, na cápsula do baço, no ovário e em outros locais também. Então, mostrando aí o processo aí do não modelamento, onde que as fibras aparecem de maneira desorganizada, de maneira mais aleatória. Mais um exemplo aí, mostrando aí com relação a formato aí do não modelado com as fibras em diversas direções. E aí, para finalizar, alguns exemplos de aplicações, tá? Aplicações hoje na área de estética são bem empregadas com relação à utilização de alguns equipamentos. Por exemplo, o equipamento Accent Ultra, ele utiliza ultrassom e radiofrequência, que permite então, através do ultrassom, fazer uma melhoria, principalmente com relação à destruição de tecido gorduroso, tá? Destruição dos adipócitos, redução de processos de gordura em flanco, de processos de celulite, né? E a radiofrequência, que pode ser utilizada para a produção de novas fibras colágenas, melhorando um pouco mais a aparência da pele. Então, mostrando a micrografia após a utilização do ultrassom, onde que causa uma desestabilização da membrana plasmática, sua ruptura e, consequentemente, o processo de lipólise, né? E a radiofrequência, onde que ela permite aí uma modificação, né, e ativação dos fibroblastos para a produção de novo colágeno, consequentemente fazendo aí um processo de rejuvenescimento. E aí, um exemplo aí que a gente falou ainda agora, com relação ao ácido hialurônico, gradativamente esse ácido hialurônico ele vai sendo perdido ao longo dos anos, tá? A partir dos 40 anos a gente já tem uma redução de mais de 50%, e que ele hoje pode ser aplicado aí, fazendo com que haja uma maior retenção de água e provocando o processo de preenchimento nessas regiões que há a formação de sulco, né? Que no sulco nasal, né? Nas pálpebras, né? E em outras regiões também, ok? Então a gente finaliza essa aula aí, vou deixar alguns vídeos para vocês e vou colocar alguns exercícios aí para a gente finalizar.